Tempo comum, 34ª semana, quinta-feira. Tema 95. Bendizei todos o Senhor. Pontos a meditar. 1. Toda a natureza louva ao Senhor. O Trium Puerorum. 2. Preparação e ação de graças da missa. 3. Jesus veio visitar-nos na comunhão, empregar todos os meios para recebê-lo bem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Orvalho e geadas, bendizei o Senhor. Gelos e frios, bendizei o Senhor. Luz e trevas, bendizei o Senhor. Uma das leituras destes dias narra-nos diversas passagens do livro de Daniel, e os salmos responsoriais trazem-nos o belíssimo cântico chamado dos Três Jovens, Trium Puerorum, utilizado na Igreja desde a Antiguidade como hino de ação de graças, introduzido na Santa Missa e depois fora dela, para fomentar a piedade dos fiéis. Quando os três jovens judeus foram condenados a morrer num forno ardente por se terem negado a adorar a estátua de ouro erigida pelo rei Nabucodonosor, oraram ao Deus de seus pais, ao Deus da aliança, que manifestara a sua santidade e magnificência em tantos prodígios, e cantaram esse hino que soa como uma chamada dirigida às criaturas para que proclamem a glória de Deus Criador. Esta glória está sobretudo no próprio Deus. Depois, mediante a obra da criação, brota do próprio seio da divindade e, de certo modo, transfere-se para fora, para as criaturas do mundo visível e do mundo invisível, conforme o seu grau de perfeição. O hino começa com um convite a todas as criaturas para que se dirijam ao Criador. Obras do Senhor, bendizei todas o Senhor. Louvai-o e exaltai-o por todos os séculos. Os anjos do céu iniciam o louvor. Depois, os céus, onde está a chuva, e todos os corpos celestes, o sol e a lua, as estrelas, as chuvas, os ventos, o fogo e o calor, os orvalhos e as geadas, os gelos e os frios, as neves, as noites e os dias, a luz e as trevas, os relâmpagos e as nuvens são convidados a louvar o Senhor. A terra com seus montes e outeiros, as suas fontes, os seus mares e rios, os cetáceos e peixes e tudo que se move nas águas, as aves do céu, os rebanhos e os animais selvagens, todos são instados a bendizer o Senhor. O homem, rei da criação, aparece em último lugar, e nesta ordem, todos os homens em geral, o povo de Israel, os sacerdotes, os ministros do Senhor, o povo judeu, os justos, os santos e humildes de coração. Por último, os próprios jovens judeus fiéis ao Senhor, Ananias, Azarias e Misael, são chamados a cantar os louvores ao Criador. Para a ação de graças depois da Santa Missa,
acrescentou-se há muito tempo a este cântico o Salmo 150, o último do Saltério, em que também se convocam todos os seres vivos para que bendigam ao Senhor. Laudate Dominum in sanctis eius. Louvai o Senhor no seu santuário, louvai-o no seu augusto firmamento. Louvai-o pelas suas obras grandiosas, louvai-o pela sua excelsa majestade, louvai-o com tímbales e com danças, com instrumentos de corda e com o órgão, com símbolos. Tudo o que respira, louve o Senhor. A nossa vida cristã deve ser toda ela um vibrante cântico de louvor, cheio de adoração, ação de graças e entrega amorosa. Por isso, na ação de graças após a comunhão, enquanto temos o Senhor do céu e da terra no nosso coração, unimo-nos a todo o universo no seu pregão de agradecimento ao Criador. Dois. Toda a nossa vida é um tempo de alegria e de louvor a Deus, para darmos graças ao Senhor, especialmente depois de termos comungado. Podemos unir-nos interiormente a todas as criaturas que, cada uma, conforme o seu ser, manifestam o seu júbilo ao Senhor. Temos que cantar desde agora, comenta Santo Agostinho, porque o louvor a Deus será nossa felicidade durante a eternidade e ninguém será apto para essa ocupação futura se não se exercitar louvando nas condições da vida presente. Cantemos o Aleluia, dizendo uns aos outros, louvai o Senhor. E assim preparamos o tempo do louvor que virá depois da ressurreição. Louvai o Senhor. Unimo-nos alegremente a todos os seres da terra e aos santos, e com os anjos e os arcanjos e com todos os coros celestiais, cantamos sem cessar um hino à vossa glória. Adoro-vos com devoção, Deus escondido, dizemos a Jesus na intimidade do nosso coração, depois de termos comungado. Nesses momentos, temos de conter a nossa impaciência por chegar ao trabalho ou à casa e permanecer recolhidos com Deus que nos visita. Não existe nada no mundo que seja mais importante do que prestar essa honra ao nosso hóspede. Se formos generosos com o Senhor e passarmos sossegadamente na sua companhia esses 10 minutos após a comunhão, chegará um tempo, talvez já tenha chegado, em que esperaremos com impaciência a nova oportunidade de assistir à Santa Missa e de comungar. As pessoas que em todos os tempos estiveram perto de Deus esperaram com impaciência esse momento. Assim acontecia com o beato José Maria Escrivá. Durante a manhã, agradecia a missa que tinha celebrado e de tarde preparava a missa do dia seguinte. E era tal o seu amor que, mesmo durante a noite, quando o seu sono se interrompia, o seu pensamento se dirigia para a Santa Missa, que ia celebrar no dia seguinte, e, com o pensamento, o desejo de glorificar a Deus através daquele sacrifício único. Assim, o trabalho e os sacrifícios, as jaculatórias e as comunhões espirituais, os pormenores de caridade ao longo da jornada, convertiam-se em preparação ou obséquio de ação de graças. Examinemos hoje com que amor assistimos à Santa Missa e que atenção e esmero pomos nesses minutos em que estamos a sós com o Senhor. É uma delicadeza que nunca devemos deixar de ter com Ele.
3. O Evangelho da Santa Missa recorda-nos a vinda gloriosa de Cristo no fim dos tempos. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra consternação dos povos pela confusão do bramido do mar e das ondas, mirrando-se os homens de susto na expectativa do que virá sobre todo o mundo, porque as virtudes do céu se abalarão, e então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande poder e majestade. Agora, na comunhão, o próprio Filho do Homem chega ao nosso coração para nos fortalecer e cumular de paz. Vem como o amigo há tanto tempo esperado, e temos que recebê-lo como o fizeram os seus amigos, com a atenção de Maria de Betânia, com a alegria com que Zaqueu o acolheu em sua casa. Parece que esse é o modo adequado de proceder. Se recebemos a visita de um amigo, de um convidado, atendemo-lo, isto é, conversamos com ele, acompanhamo-lo. Não o deixamos na sala de visitas com um jornal na mão, para que se vá entretendo até que nos convenha atendê-lo. Sem dúvida, seria de muito má educação. E se a pessoa que nos visita fosse tão importante que o simples fato de vir à nossa casa representasse uma honra muito além da nossa condição e mérito, então a desatenção não seria apenas uma falta de educação, mas uma grosseria inqualificável. Temos que tratar bem Jesus, que deseja tanto visitar-nos na nossa pobre casa, e Sua Majestade não costuma pagar mal a hospedagem se o atendemos bem. É uma boa ocasião de unir-nos a toda a criação para louvar e dar graças ao Criador que, humilde, permanece sacramentalmente no nosso coração durante esses minutos. A Igreja, sempre boa mãe, aconselhou aos seus filhos umas orações que têm alimentado a piedade de tantos cristãos e que nos podem também ajudar a dirigir-nos a Jesus, especialmente quando nos sentimos pobres de palavras. O hino Adoro-te Devote, o trio Puerorum, a oração a Jesus crucificado, as invocações ao Santíssimo Redentor. Se ao comungar procuramos ter à mão algum devocionário ou um missal dos fiéis, disporemos de uma boa ajuda para aproveitar esse tempo que tanto irá influir em todo o nosso dia. Muitas vezes a jornada depende desses minutos junto de Jesus sacramentado. Não deixemos de empregar todos os meios ao nosso alcance para melhorarmos as nossas disposições antes e depois de comungar. Qualquer esforço que ponhamos é sempre amplamente recompensado. Quando receberes o Senhor na Eucaristia, agradece-lhe com todas as veras da tua alma essa bondade de estar contigo. Não te detiveste a considerar que passaram séculos e séculos até que viesse o Messias? Os patriarcas e os profetas pediam, com todo o povo de Israel: a terra tem sede, Senhor, vem. Oxalá seja assim a tua espera de amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.